Na terceira aula desse curso, eu vou falar sobre os custos das distribuidoras. As distribuidoras têm custos que podem ser enquadrados em diferentes categorias. Eu vou apresentar aqui um pouco melhor essa questão. Eu vou voltar ressaltando algumas características econômicas da distribuição. Essa atividade é marcada por investimentos elevados. É uma indústria capital intensiva, ou seja, em comparação em termos de capital versus trabalho, vamos supor capital como maquinário, investimentos fixos, infraestrutura de produção, ela é mais intensiva em capital do que em mão de obra especificamente. É uma indústria que também conta com elevada participação de custos fixos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, o poste, o transformador, a subestação de distribuição. Então, são custos que, uma vez feitos pela distribuidora, eles são fixos no curto prazo. Por quê? A decisão de consumo do agente, de modo geral, ela não vai afetar, por exemplo, o investimento já feito num poste. O fato de você consumir 5 kWh a menos em um mês, por exemplo, não anula o custo que a distribuidora já teve com o poste. Ela não vai poder desinstalar um poste, ela não vai deixar de ter esse custo. Então, é um custo fixo. E os custos fixos são a maior parte dos custos das distribuidoras. Na estrutura de custo total, custo fixo, o montante do custo fixo é muito maior que o montante de custos variáveis. Então, existe um peso importante desse tipo de custo na atividade de distribuição. Por fim, existe a presença de fortes economias de escala no segmento de distribuição. O que é isso? O que são economias de escala? Basicamente, é uma característica que está muito presente em segmentos que são marcados por essa questão dos elevados custos fixos. Por quê? Conforme você aumenta o volume de venda do seu produto final, aqui nesse caso a eletricidade, você dilui os custos fixos pelas unidades produzidas e vendidas. Então, com o aumento das vendas, a tendência é de redução do custo médio de fornecimento de determinado produto, no caso do serviço de distribuição. Então, existem fortes economias de escala nesse setor, nesse segmento. Então, uma vez feitos os investimentos, quanto maior o volume de venda das distribuidoras, menor o custo médio de fornecimento do serviço de rede. Então, já que os custos fixos têm uma participação relevante na estrutura de custos das distribuidoras, é importante a gente entender um pouco melhor o que são esses custos. Primeiro, eles são fixos porque, de modo geral, eles independem da quantidade de energia distribuída. Enquanto os custos variáveis diferem exatamente nesse ponto. Os custos variáveis vão depender da quantidade de energia que é distribuída pela empresa. Como eu falei anteriormente, a maior parte dos custos de distribuição é fixa no curto prazo, ou seja, não vão variar com o consumo de eletricidade. E esses custos, os custos fixos, eles podem ser divididos em dois grupos centrais. Primeiro, os específicos e depois os custos fixos do sistema. Quais são os específicos? Por exemplo, custos adicionais de medição ou de cobrança de contas para um consumidor específico. Outro exemplo são os custos de manutenção da conexão entre o medidor e o sistema de distribuição. Já os custos do sistema são os custos de construção e manutenção da rede de distribuição local, por exemplo. Outra questão muito importante quando a gente está falando de custo de distribuição é a relação que existe entre a demanda de ponta do sistema e o custo da distribuidora. Por quê? Existe uma relação que é muito bem definida entre a demanda de ponta de um sistema e o custo da rede. E essa relação é explicada pelo seguinte fato: quando a distribuidora dimensiona a rede, dimensiona os investimentos que ela vai ter ao longo de determinado período, o objetivo dela é atender a ponta do sistema. O que é a demanda de potência? O que é a demanda de ponta de um sistema? Primeiro, a demanda de potência é a média da potência que um consumidor solicita durante um determinado intervalo de tempo. E a demanda de ponta, por sua vez, supondo um intervalo aí de um mês. A gente pode pegar a potência máxima demandada pelo consumidor e aí a gente pode pegar ali um intervalo de 15 minutos, por exemplo, que às vezes é o intervalo utilizado nesse cálculo. A gente vai pegar a média dessa potência e a gente vai ter a demanda de ponta de um consumidor X. Então, é basicamente isso. Essa conta pode mudar um pouco, podem ser parâmetros diferentes, não pode ser mensal, o período, a média pode não ser de 15 minutos, mas um período maior ou menor, mas a demanda de ponta é basicamente isso. Eu falei muito até agora sobre potência, sobre demanda de ponta do sistema.
Mas, de modo geral, quando a gente paga a nossa conta de eletricidade, a gente paga com base na energia, a gente mede o quanto a gente vai pagar, a nossa tarifa de eletricidade, com base na energia. Por que eu estou falando de potência, então? Existe uma diferença muito grande entre potência e energia. E eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem didática, o mais didática possível, essa diferença. Por um lado, a energia é a quantidade de potência que foi entregue para determinado aparelho funcionar durante um período de tempo determinado. Como é que é medida a energia? A unidade de medida é o watt-hora, o quilowatt-hora, o megawatt-hora. Então, a energia ela contabiliza o consumo de cada equipamento elétrico. No caso de um consumidor, do consumo mensal, por exemplo, ele vai ser a soma da energia que foi consumida por todos os seus equipamentos. A potência, por outro lado, ela é a capacidade que um equipamento tem de realizar o seu papel. E a unidade da medida, a unidade de potência que mede a potência é o watt. Então, por um lado, a energia ela tem o componente tempo, watt-hora. A potência ela é só medida em watt. É importante destacar que o termo correto para se referir à energia é consumo. Então, quando eu estou falando de energia, eu posso falar que eu consumo tantos quilowatt-horas. Por outro lado, quando a gente está falando de potência, o termo correto é demanda. Então, eu demando tantos watts e eu consumo X kWh. Então, para tentar exemplificar um pouco melhor essa questão da diferença entre energia e potência, eu trouxe aqui um exemplo em que a gente tem o mesmo consumo e demandas diferentes. Primeiro, a gente tem aqui uma lâmpada que demanda 100 watts. Essa lâmpada ligada por um período de 10 horas resulta num consumo de eletricidade de 1 kWh. Já embaixo, na segunda parte aqui do nosso exemplo, a gente tem 10 lâmpadas que demandam 100 watts de potência. Essas lâmpadas, 10 lâmpadas ligadas por um período de 1 hora, resultam no mesmo consumo do caso anterior, 1 kWh. No entanto, a gente vê que para um sistema, para uma rede elétrica atender 100 watts de potência é uma coisa. Para atender 10 lâmpadas que demandam 100 watts por um período de 1 hora, ela tem que ter uma capacidade de atender uma potência, uma carga de pico maior do que no caso anterior. Então, esse caso aqui, eu acho que é bem ilustrativo para a gente ver que a gente pode ter o mesmo consumo, o mesmo 1 kWh, mas uma demanda de potência muito diferente. O consumidor de cima, por exemplo, que deixou uma só lâmpada ligada por um período de 10 horas e consumiu 1 kWh, ele demandou uma potência do sistema que possivelmente é muito menor do que a potência demandada pelo segundo consumidor, que ligou as 10 lâmpadas por um período de 1 hora, mas está pagando, tem o mesmo consumo medido, mesmo 1 kWh. Então, depois de a gente entender um pouco melhor a questão da diferença entre energia e potência, a gente volta a tratar da tipologia de custos das distribuidoras. Enquanto a gente viu que os investimentos na rede são fortemente baseados, são dimensionados de modo a atender a demanda de ponta de determinado sistema, a recuperação dos custos está muito atrelada, depende de uma forma muito forte da quantidade de eletricidade vendida pela distribuidora. Por quê? As tarifas de uso da rede pagas pelos consumidores residenciais e pequenas empresas, pequenos consumidores comerciais, elas são quase inteiramente baseadas no volume de eletricidade consumida. São tarifas volumétricas, tarifas monômias. Por que monômias? Elas são formadas por um só componente. Eu trouxe aqui 2 casos em que os 2 consumidores pagam a mesma conta de eletricidade e consomem o mesmo volume de energia em um mês. Os 2 pagam R$ 31 e os 2 consumiram 62 kWh em um mês. Qual a diferença? O primeiro consumidor teve uma demanda máxima de 8 kW. Já o segundo consumidor, ele teve uma demanda máxima, a potência máxima que ele demandou do sistema, da rede, foi 4 kW. Bom, como a gente viu que os investimentos das distribuidoras são baseados no atendimento da demanda de pico, em tese, a gente pode ver aqui uma conclusão inicial, é que o custo de atendimento do primeiro consumidor foi maior que o custo de atendimento do segundo, já que o primeiro demandou uma potência maior, ele demandou 8 kW. Já o segundo demandou 4, mas estão pagando a mesma tarifa de eletricidade. Então, existe uma discussão, a gente pode refletir um pouco sobre a questão da alocação dos custos. Se o primeiro consumidor, que teve uma demanda maior,
ele tem uma participação maior nos custos da distribuidora, já que a distribuidora dimensiona maiores investimentos na rede para atender a demanda dele de pico, que é maior comparada ao segundo consumidor, é justo que os dois paguem a mesma tarifa? Então fica um pouco essa reflexão a partir desses dois gráficos, desses dois casos dos dois consumidores hipotéticos pagando a mesma conta de eletricidade. Então, nessa aula, a gente pode entender um pouco melhor a tipologia de custo das distribuidoras. A gente viu que existe uma forte participação dos custos fixos na estrutura de custo total da empresa e que grande parte dos custos são dimensionados com base no atendimento da demanda de ponta de um sistema. Por outro lado, a receita das distribuidoras é recuperada através de tarifas volumétricas, que está fortemente relacionada, que é atrelada ao consumo de eletricidade, ao consumo de energia. E a gente viu que existe uma diferença muito forte entre energia e potência, o que nos leva a refletir o quanto a tarifa volumétrica, a tarifa baseada no consumo, está refletindo os custos de atendimento de determinado consumidor.